A reunião que tirou o Toffoli do caso Master tem muito além do próprio caso, explica sobre os ministros. Uma coisa que eu não sabia que eu aprendi nessa reunião com os relatos é que Carmen Lúcia não gosta do Mendonça. Então por isso eu vou falar de um passo a passo, porque dentro de cada fala você tem um contexto que dá para entender muito sobre os ministros e sobre a situação do corte e do país. Por isso, dê like, se inscreva e compartilha e vamos! Antes de falar da reunião do dia 12, teve uma reunião no mesmo dia, menor e secreta, às 13h30. Nela se encontrava o presidente da casa, Edson Fachin. Também o chefe do Brasil e vice-presidente do STF, Alexandre de Moraes. Também nessa reunião se encontrava Gilmar Mendes, o decano. Logo após Gilmar Mendes, a mais velha também acompanhava, Carmen Lúcia. E por fim, o mais importante, Dias Toffoli. A reunião começa com um aviso claro de Dias Toffoli: se vocês me tirarem, eu vou agravar. Uma ameaça foi detectada. E recorrer tudo. Era uma ameaça clara. O Toffoli ia arrastar o máximo possível para também desgastar a corte, algo que 3 pessoas, principalmente nessa sala, não queria de forma alguma. Logo em seguida, depois quem fala é Alexandre de Moraes, que foi direto: meu voto é pela permanência de Dias Toffoli. É um absurdo a Polícia Federal fazer uma investigação sobre o ministro do STF sem autorização prévia. Isso é ilegal. Moraes foi um dos mais agressivos na defesa de Toffoli. Parece que ele tem um grande amor pelo amigo, mas na verdade, se você ver por fora, parece que é um amor pela esposa, pois ele sabe que se o amigo cair, provavelmente terá um próximo. Logo em seguida da fala do Alexandre, o decano concorda. Eu também voto a favor de Toffoli continuar. Gilmar Mendes é inteligente. Além de ter um amor pelo amigo Toffoli, ele sabe que se o STF for para um caminho de mais transparência e código de ética, talvez ele tenha problema com suas coisas particulares. Por isso, ele vai para autopreservação da corte. Depois do decano, vem a Carmen Lúcia, que fala: vou ler o relatório antes de decidir. A Carmen foi a única que não fechou posição de imediato. Ela foi uma das poucas preocupada com a imagem pública da corte, e não em uma defesa de um colega. A reunião mais importante da República começa às 15 horas do dia 12. Nela apresenta todos os ministros do STF, tirando o Barroso, que todos sabem, renunciou. Como em padrão de reunião democrática, transparente e moral, tudo foi colocado em seu lugar. Tiraram todos os assessores e funcionários e foi colocado tudo no lugar que eles acham que pertence. Nessa situação, a reunião começa. Fachin está em mãos com um relatório entregue por André Rodrigues, chefe da Polícia Federal, que, na minha opinião, por ele não ter sido despedido, por isso, foi a pedido do Painho. Nesse relatório, 200 páginas da Polícia Federal apresentava, além da suspensão de Toffoli do caso do Master, dava ligações de Toffoli com Daniel Vorcaro. Toffoli já começa na defensiva. Vou olhar nos olhos do presidente Fachin e dizer: não tenho nada a temer. Nunca recebi dinheiro do Daniel Vorcaro, nem eu, nem minha família. Abro mão das contas bancárias agora, se quiserem. Toffoli já começou agressivo e provocou, pegando aonde mais dói. Toffoli provoca: sou a favor de um código de ética para o Supremo Tribunal Federal, mas que todos os ministros declarem o imposto de renda das empresas, da família, ascendente e descendente, e colaterais até 2º grau. Eu abro a minha, mas não vou abrir sozinho. No momento que ele fala código de ética, sim, assombrou quem vocês imaginam. Gilmar Mendes entra em seguida. Não estamos aqui para discutir código de ética. Gilmar Mendes, acima de todos, sabe que transparência no STF pode chegar muito mais fundo em alguns do que outros. Por isso que depois da fala da ética, ele complementa: eu acho que o que está por trás disso é que o ministro Dias Toffoli tomou algumas decisões ao longo do tempo, no caso Master, que contrariaram a PF e a Polícia Federal quis evitar a corte. Por isso, meu voto é pela rejeição da suspensão. Carmen Lúcia fala em seguida: todos os taxistas que eu pego falam mal do Supremo. A população está contra o STF e tenho confiança que o Toffoli tem que pensar na instituição. Esta situação do Master não está sangrando só você, Toffoli. Está sangrando a corte inteira
Finaliza Carmen Lúcia. Depois da fala da Carmen, entra Fux com a fala mais rápida. O ministro Toffoli, para mim, tem fé pública. Meu voto é a favor dele. E acabou. Eu não sei o que vocês estão discutindo. E finaliza. Basicamente, o Toffoli diz aqui que é realmente porque, na visão de um jurista, de uma coisa, o que estou fazendo é literalmente tá fazendo isso, tá ligado? Essa discussão aqui. Por isso eu entendo ele não querer falar muito, porque não tem muito o que ser falado, é tudo ridículo. Agora começa a fala do chefe da República, Alexandre de Moraes. Ele começa falando: sou amigo de André Rodrigues, mas isso foi uma investigação ilegal. Olha o interessante que ele fala. Eu avisei ele pessoalmente. Se houver um achado sobre uma autoridade com prerrogativa de foro, a PF não pode seguir sem pedir autorização, porque isso pode provocar uma nulidade no caso inteiro. Meu voto é a favor do Toffoli. A PF fez um papel sujo. Se houve investigação sem autorização, é tudo nulo. Moraes foi extremamente agressivo na sua defesa, né? Pode ser um amor a Toffoli ou a sua esposa. Eu prefiro seguir que é um amor à institucionalidade do STF. Nunes Marques foi firme. Para mim, isso nada justifica. Li rapidamente o relatório da PF e não vi nada que justifique a suspeição ou impedimento do ministro Toffoli no caso Master. Aliás, Nunes continua: fazer uma sessão admitindo analisar essa adição é incabível. Isso é um absurdo. Se acertarmos isso, o juiz da comarca do interior vai passar a ser comandado pelo delegado local. Acabou o poder judiciário no Brasil. Agora que você percebeu, né? Agora é a hora do Mendonça. Eu quero que vocês prestem muita atenção nas falas dele. Mendonça começa. O relatório fala de relações íntimas de Daniel Boccaro e Dias Toffoli. Mas isso não existe. Está claro, a relação íntima em 6 anos com só 6 minutos de conversa no total. Como o ministro Fux diz, palavra de juiz, tem fé pública. Tem a questão da ex-mulher de Toffoli, a advogada Roberta Rangel. Ela sempre teve uma posição íntegra sobre eventos patrocinados pelo Master, onde Toffoli compareceu. Se isso for critério, todos nós da corte somos suspeitos de tudo. Agora preste atenção. Ele continua: isso pode acontecer com qualquer um de nós. Quero saber se vão dar esse tratamento para mim também. Isso é importante, porque o Mendonça, ele tá no caso do INSS, que é ligado a parentes de Lula, que aliás o Lula controla a Polícia Federal logo. Então por isso o Mendonça, ele vê a situação de Toffoli, que se o painho pode ter feito isso, pode fazer isso contra ele também. Agora entra o Zanin. Sou há 1 ano e meio relator de um caso que envolve 3 ministros do STJ. A Polícia Federal, até hoje, mandou só 27 páginas para mim. Como é que eles fazem uma investigação sobre o ministro do STF com 200 páginas, com fotos de satélite, cruzamento de celular? Isso é tudo nulo. Terminando essa frase do Zanin, você vê também que o negócio tinha até coisa fora de texto e demais, tinha até satélite, para você ver a investigação profunda que a EPF fez. Zanin citou que foi contratada uma empresa israelense, Black Wall Global, para quebrar o celular. Nessa hora, Alexandre de Moraes fala: eu conheço essa empresa, é o pessoal do Mossad. Vamos para a maior parte do político mais experiente, Flávio Dino. Concordo com tudo o que foi dito, mas esse relatório de 200 páginas para mim vai para o lixo jurídico. Não adianta discutir. A crise de hoje é política, presidente. Ele foi direto ao presidente da corte. Presidente, eu acho que o senhor deveria ter resolvido isso dentro da institucionalidade da presidência. Não era caso de levar a julgamento. Ele está falando que quando foi entregado o relatório pelo André, não deveria ter sido aceito, pois quem tem que entregar esse relatório é a PGR. Dino continua: suspeição de ministro do STF só em casos extremos. Pedofilia, se tiver prova, e estupro, se tiver prova. Qualquer outro pedido de arguição, eu sou o time STF Futebol Clube. Uma coisa interessante que ele fala é que, se a saúde permitir, ele vai ficar mais 10 anos na corte, nesta cadeira. Então será que ele não quer realmente a coisa política que todo mundo fala? Dino continua: o ministro pegou um caso bilionário de 55 bilhões,
em uma negociação dele com um fundo de 16 milhões e o problema é do país? É óbvio que não. Isso é para encobrir o interesse de grandes empresários. Uma coisa interessante, Dino e Toffoli são amigos há 20 anos, tá? Aí ele vem com a deixa. O ideal seria resolver isso administrativamente, numa nota em que 10 ministros assinassem dizendo que apoiam o ministro Dias Toffoli, que não há suspeição, nem impedimento. E mesmo com a nota, o ministro Dias Toffoli, num gesto de grandeza em defesa da institucionalidade, encaminharia o caso de Master à restribuição. Fachin tentou jogar para o dia seguinte e foi genial. Creio que devemos julgar amanhã no plenário. Fachin com isso deixaria a votação pública, formal, com placar. Queria forçar os ministros a se expor que não estava sozinho, pois, lembrando nessa reunião, a única pessoas que estão do lado de tirar o Toffoli é Fachin e Carmen Lúcia. Com isso, Toffoli aceita a proposta de Dino. Entendo que tem a maioria, mas se for decisão de hoje para hoje, é melhor. Eu aceito. Sei que a imprensa vai divulgar que eu fui retirado, mas eu aceito. Assim, Fachin aceitou o encaminhamento. Então, gente, isso que eu falei foi tudo que foi falado na reunião e os lados que teve, é que Fachin e Carmen Lúcia ficaram sozinhos e cada opinião. O interessante é que no outro dia, os ministros reclamaram que isso foi muito o que disseram mesmo na reunião. Parece que estava na íntegra. Então, eles suponham que uma pessoa tenha gravado. Estão acusando o Toffoli, que, aliás, pode não ser, pois tinha a parte que era online. Porém, tem uma situação interessante. Essa mudança na visão deles ficou estranha, porque o voto para Toffoli manter estava em maioria. Por isso, ninguém sabe direito o que mudou isso, porque só naquela fala do Dino, que, aliás, ele foi muito hábil, pode sim ter mudado, mas algumas pessoas dizem que o que realmente mudou foi o PGR. Porque se o PGR tivesse mandado o pedido de suspeição, aí seria teria que ter um plenário com votos de todo mundo. Que isso sim poderia demonstrar o lado de cada um. Mas no final desse dia, uma pessoa saiu como a mais poderosa da República, o Mendonça, que tem agora a situação do Master e do INSS e o Tribunal Superior Eleitoral em sua mão. Ele sim pode decidir o caminho da eleição esse ano. E o Toffoli, pelo que parece de jogarem a gravação nele, talvez ele vá para um sacrifício a pedido de pessoas maiores. Então é isso, gente, finalizando o vídeo. Eu fiz dessa maneira brincalhona porque tem muita fala e eu não sabia muito bem como falar, só colocando as falas e lendo. Então eu quis fazer uma brincadeira, tá? Agradeço, gente. Deus abençoe.